Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do nosso NEP-GSL, em parceria com o Espiritismo.net. Hoje, no dia 30 de março de 2026, nós prosseguimos com o capítulo 14 de João, que faz parte do sermão do cenáculo, né, que é a proposta desse ano, e que leva o título de Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, vamos dar uma lida aqui só no comecinho, que foi algumas coisas que a gente viu semana passada. A gente só viu os dois primeiros aqui, mas vamos dar uma lida para a gente se situar e depois a gente prossegue. Acredito que a gente vá até o versículo 6 hoje. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Sabeis o caminho aonde eu vou. E Tomé lhe diz: Senhor, não sabemos aonde vais, como podemos saber o caminho? Jesus lhe diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a gente só vê os dois primeiros aí, e cabe hoje a gente prosseguir no versículo 3, né, que diz: E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de onde eu estiver, vós estejais também. Eu acho lindo esse versículo, né? Eu acho fantástico, porque primeiro que essa coisa de vou preparar um lugar, às vezes é tão mal compreendido, né? Mas eu fico pensando que lugar é esse que ele está preparando para nós, né? Como assim? E eu fico pensando que ele falou isso nesse momento, né? A gente viu que isso começou lá na, na, na última ceia pascal, né? Então, depois que saiu Judas, ele está conversando ali com os discípulos, não é? E eu fico pensando se ele está preparando esse lugar a partir desse momento que ele falou. Eu não acredito que ele está preparando esse lugar a partir desse momento que ele disse isso nessa última ceia pascal. Cá comigo, né? Eu entendo que esse lugar que ele está preparando para nós, ele está preparando desde que a Terra existe, né? Desde há 4,5 bilhões de anos atrás, né? Porque quantos foram os missionários que ele enviou? Quantos foram os profetas que ele enviou? E a gente fala em profetas, a gente sempre lembra do Antigo Testamento, mas se você pensar assim, depois da passagem dele, né? Quantas pessoas não foram, quantos espíritos, mensageiros mesmo, não foram enviados, que trouxeram tantas coisas para a gente, a terceira revelação, é, ou até o que a gente pode. Espera só um pouquinho que está chegando uma pessoa aqui. A terceira revelação não deixa de ser né, um emissário dele, um trabalho dele. é, Mesmo aí, pessoas mais próximas a nós, um Chico Xavier, um Eurípides Bassanufo, um Caio Barchutel, enfim, porque esse preparar esse lugar, eu particularmente entendo dessa maneira. Ele está preparando, ele está dando todos os subsídios necessários, todo o conhecimento que a gente precisa, toda a orientação que a gente precisa, para que a gente conquiste, na verdade, esse lugar. Para que a gente possa chegar a esse lugar, seria mais
um patamar espiritual, uma condição espiritual, né? Da mesma forma que a gente, quando fala lá do Êxodo, né, que saiu do Egito em direção à terra da promissão, né, a gente não pode analisar isso como dois locais, mas duas condições espirituais, né? A condição do Egito lá de limitação, de escravidão, e a condição da terra da promissão, uma condição de reino de Deus implantado no nosso coração, né? Então, essa questão de preparar o lugar não é realmente um lugar físico, né? A gente não pode pensar dessa maneira de forma nenhuma, né? Mas é uma condição espiritual que ele está dando todas as condições necessárias para que a gente conquiste essa condição espiritual, né? Mas vamos ler um bocadinho. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos ler um bocadinho, né? E quando ele for, né? E no futuro, em determinado momento que virá, é diferente de quando ele nos fala agora o Filho do Homem é glorificado. Jesus irá e nos deixará entregues a nós mesmos. Só assim atingiremos a condição de estarmos sendo glorificados, mas estejamos tranquilos, isso só se dará no tempo oportuno. Então, a gente comentou isso semana passada, né? Que ele na verdade, ele tinha que ir, né? Aquela coisa do orientador que te dá todas as condições para você dar o seu start ali, que nem demos o exemplo do pai ensinando o menino a andar de bicicleta, né? Ele está conduzindo ali, fica junto, tal, mas tem uma hora que ele vai ter que soltar, vai ter que, né? Você vai ter que andar sozinho. Você vai fazer as conquistas por você mesmo, né? Então, era o momento que ele precisava realmente deixar com que os discípulos trabalhassem por eles mesmos, né? Eu for e vos tiver preparado um lugar. Ou seja, quando na minha ausência vocês tiverem conquistado um lugar, que é o que a gente estava falando, né? Conquistado um lugar, e esse lugar não é um lugar físico, mas conquistado uma condição espiritual, um patamar espiritual, né? E isso se dará em três fases. Se dará em três fases para eles. Lá, primeiro, era aquela que Jesus estava com eles, né? E revela a verdade. A segunda, ele vai e deixa que nós conquistemos a verdade por meio da vivência. E na terceira, ele volta através da fixação da verdade em nós. É a conquista definitiva e plena, né? E até que a gente chegue a essa conclusão, essa condição aí que Paulo e Jesus falam, né? Eu vivo, não mais eu, mas Cristo que vive em mim. Isso, Paulo, que está em Gálatas, né? E eu e o Pai somos um. É uma fala de Jesus que está em João. Então, virei novamente, que é outro trechinho que às vezes é tão mal entendido, né? A gente no Espiritismo, a gente já tem uma compreensão, acredito que um pouco mais esclarecida, mas muitos segmentos religiosos ainda estão esperando a vinda dele de carne e osso para resolver tudo que tem que resolver aqui na Terra, né? Mas vamos lá. Teólogos e estudiosos do texto evangélico têm visto nessa promessa do Senhor a segunda vinda do Cristo. Uns falam que ela se daria no momento da morte, outros no dia do juízo, quando então seriam reunidos todos os crentes para a ressurreição gloriosa. De acordo com a proposta de interpretação espírita, essa volta se dará no momento em que adotarmos o Evangelho como norma de vida. Isso que é o entendimento que a gente realmente tem trabalhado com ele, né? É aquela terceira fase que está ali antes, né? Em que a virtude for conquista do nosso espírito imortal. Se no primeiro momento ele veio em carne, mostrando-nos o caminho, sua volta será na intimidade de cada um de nós, consolidando o bem como valor definitivo. E os levarei comigo, olha que coisa, né?
Se a gente chegou a conquistar esse lugar, conquistar essa condição espiritual, significa que a gente vai estar em plena sintonia com ele, né? Em plena sintonia com ele e com o Pai. Então, a gente vai estar com ele espiritualmente, né? Segundo essa nossa sintonia, essa nossa conexão maior, né? Então, estaremos a partir daí com ele, pois vibraremos no mesmo diapasão. Seremos também um com ele, como ele é um com o Pai. É a unificação plena, o estado em que a dualidade voltará à unidade, como consumação de mais uma etapa do plano divino para toda a criação, para toda a criação. E para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, estaremos com ele, porque estaremos em conexão plena com ele, né? Jesus tem para com todos nós o cuidado de nos encaminhar para a libertação plena, pela ida até o Pai. Sua preocupação em cumprir esse objetivo fica patente em todo o texto do quarto evangelho. Quando ele fala quarto evangelho, ele está se referindo ao evangelho de João, né? Nesse momento, será vencida toda a noção de tempo e de espaço, e onde ele estiver, estaremos todos em plena harmonia com o Criador. E o interessante é que ele usa esse para quê, né? Para que onde eu estiver. E esse para quê, ele faz uma observação aqui, olha que interessante. O uso da expressão para quê, Jesus confirma que esta foi uma programação consciente. Tudo foi feito por ele para que se cumprisse esse objetivo. Quer dizer, todo o encaminhamento da sua passagem entre nós teve um cunho didático a nos fazer conhecer a essência da verdade que liberta. Então, o para quê é porque tinha um objetivo, tinha uma programação, um planejamento que existe desde bilhões de anos atrás, né? E que está sendo trabalhado. A gente que tem uma visão tão limitada aqui encarnado, parece que a coisa, para muitos, né, parece que a coisa está cada vez pior, né? Mas não está cada vez pior. O mundo está melhor, está melhorando, né? E esse objetivo, ele está sendo cumprido, né? Ele está sendo cumprido. Algum comentário? Ô, Valdete, eu penso assim que a gente passa, né, por esse processo. Eu fico imaginando, assim, tudo isso que você está conversando aqui conosco, eu fico imaginando se a gente estivesse lá, né? Nós não teríamos. Qual é a informação que a gente tem? Só se for de vida anterior, não é? Então, por isso que eles falam sempre para a gente, né, nos orienta assim, que os discípulos, a gente já fala, eles eram ignorantes, eles não sabiam. Sim, talvez na materialidade, mas enquanto espírito, eles já tinham as condições, né? Então, eu penso assim que a gente passa por esse mesmo processo, mesmo que eu queira, né? Mesmo que eu queira saber, eu não tenho todas essas condições. Eu tenho essa confiança, eu tenho essa fé que é verdadeira, que Jesus está conosco, que Ele espera por nós, que é assim que se processa, que um dia nós vamos estar com Ele. E hoje nós temos ainda mais condições, como você passou aqui para nós, né? Hoje nós temos mais condições de saber de algumas coisas, da ciência, da filosofia, sei lá, informações que nos ajudam a formatar esse pensamento, né? Mas eu fico imaginando assim que seja difícil mesmo, faz parte desse processo. Eu não sei dizer para você por que eu acredito, eu só sei que eu acredito. Não é? É a fé que a gente, que a gente alimenta, né? É a fé que a gente alimenta. E vai E que ficando faz cada vez mais racionalizada, mas é isso, isso. será? Não sei. Muito bom, filha. Vamos prosseguir aqui mais um bocadinho, vai, gente?
Aqui, ó, sabeis o caminho aonde eu vou. Com relação a tudo que ele tinha orientado, né, era esperado, vamos dizer assim, que eles já tivessem pelo menos uma ideia, né, de tudo que ele tinha falado, tudo que ele tinha orientado, apesar de que ele vai reafirmar tudo novamente, né. Então, quando ele fala, vós conheceis, conhecedor profundo da intimidade de todos, Jesus prepara o ensinamento que irá desenvolver no versículo 6º, que é aquele que a gente vai ver ainda hoje, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele tudo ensinava àqueles que lhes eram mais próximos. Dessa forma, eles sabiam muito mais do que seus irmãos de raça, pois estavam tendo oportunidade, naquele momento, de ter o mestre lado a lado a ensinar-lhes tudo o que necessitavam com vistas à sua programação espiritual. Então, a gente tem que lembrar que, primeiro, muitas coisas Jesus falava só na intimidade dos 12, né, e não com todos. E temos que lembrar também que nesse momento aí, Judas já tinha saído, a gente comentou essa questão já em reuniões anteriores, né? Então, a gente comentou, inclusive, que Judas, na sua condição espiritual lá, talvez realmente não estivesse preparado para ouvir todo esse ensinamento que deve Jesus estar falando a partir de agora, aqui para eles, né? Que agora nós estamos praticamente no início ainda do sermão do cenáculo, né? Então, Jesus ainda vai dar muitos ensinamentos para eles. Eles já tinham recebido muita coisa, muito mais que todos os outros, mas mesmo assim, ainda iam receber mais coisa ainda, né? Então, o mesmo se dá com cada um de nós dentro da nossa possibilidade individual. Todos temos, de uma forma ou de outra, alguém a nos mostrar o caminho mais adequado ao ajustamento. A vida tem sempre o melhor recurso objetivando o nosso progresso. Jesus fala na acústica de nossas almas, vós conheceis. Porque dentro da limitação de cada um, o Cristo interno sempre tem a oportunidade de se manifestar, dependendo de nós fazermos ou não a conexão. O caminho, então vocês conheceis, né? Na sequência ele fala, o caminho para onde eu vou. O Senhor fala de sua volta para o Pai. Ele faz essa analogia buscando ser didático e se fazer compreendido por todos, porque, em verdade, nunca dele se afastou. Ele, inclusive, falava, eu e o Pai somos um, né? Ele estava em perfeita conexão com o Pai. Então, essa fala que ele vai voltar para o Pai, na verdade, é uma fala, como está escrito aqui, é só uma fala didática, né? Porque ele estava presente, né? Full time, vamos dizer assim, ele estava com o Pai, né? O caminho de que fala nesse momento é o da vivência evangélica, pois só ela nos conecta ao Pai, só ela nos conduz à perfeição, finalidade de todos. Os discípulos tinham recebido dele, nesses últimos 3 anos de sua vida, muitos ensinamentos, e a eles tinha dito da necessidade do seu sacrifício. A gente vê, inclusive, que ele fala mais do que uma vez, né, do que vai acontecer com ele, e é aquela coisa que parece que quando a gente não aceita determinada coisa, parece que a gente não ouviu, parece que a gente não acredita, parece que a gente não aceita, parece que a gente deleta da nossa condição, assim, da nossa cabeça, né? Então, eles já tinham ouvido isso algumas vezes, mas não tinham assimilado, né? Quem gosta de seguir o De Souza, né? Isso fica bem claro lá, né? Porque ele fala mais do que uma vez e o pessoal não aceita, né? Desculpa que eu tá aqui, né? E o pessoal não aceita, né? Não percebe o que ele está falando, né? Vamos lá. Entretanto, chegada a hora que seria para eles também um grande testemunho, eles estariam aflitos.
O que seria deles no mundo contrário aos princípios da Boa Nova, sem a presença dele, que era o grande mestre? Jesus sabia dessa angústia, porque passavam seus seguidores mais próximos, por isso procurava fazê-los lembrar: vós conheceis o caminho para onde eu vou. Pelo mesmo problema passamos nós, discípulos, do momento atual. Quantas vezes uma nova tarefa nos é delegada em favor do trabalho da caridade e ficamos inseguros se seremos ou não amparados pela espiritualidade, se daremos conta da missão, se nos sairemos bem. Lembremos de Jesus e tenhamos certeza, nós também já sabemos o caminho. Noções de lições evangélicas, conhecimento da imortalidade da alma, da reencarnação, da mediunidade, todos nós temos. Portanto, sintamo-nos seguros, pois conforme diz o excelso pastor, quem me vê, vê aquele que me enviou. O que eu falo como o Pai nos tem dito. Então, na verdade, como a gente até comentou semana passada, né, eles tinham recebido ali algumas notícias mais complicadas, né? Tinham visto que Judas também tinha saído, tinham visto que ele fala da negação de Pedro, né? Enfim, eles estavam assim no momento de total insegurança. O que vai acontecer, né? A gente vê essa condição espiritual deles, né? Algum comentário? Ou podemos seguir aqui mais um pouco? Val, Fala, querida. a gente realmente está dando eco. Espera aí um pouquinho. Nós vamos percebendo, né, claramente aí no desenvolvimento aí dessa passagem que realmente não se trata de um lugar físico, né? É um lugar espiritual, vibracional, né? Como Jesus falou, né, que estava sempre com o Pai. Essa condição a gente vai adquirindo também, né? Quando a gente começa a perceber, e agora, já agora, sem precisar chegar a espírito puro, a gente já vai percebendo que quando nós estamos nesse processo de vamos dizer assim, de autorreflexão, de foco naquilo realmente que nos faz bem, né, que é espiritual, né, tentando viver, né, porque ninguém é perfeito, a gente sabe, mas tentando viver essas lições, né, que Jesus deixou, a lei de Deus, seguir, a gente está estreitando, né, a gente está procurando essa comunhão com o Pai. Então, esse lugar, né, ele é bem aquele, tem não sei qual, não lembro agora o espírito que fala, né, o altar íntimo, né, a mais bela capela, né, agora esqueci a autora, mas é isso, a gente Teresa Dávila. Qual é? Teresa Dávila. A gente vai percebendo isso, que é exatamente isso, você pode estar onde for, mas se você tiver dentro de você com esse pensamento, com essa conexão, seja onde for, você vai estar desse lugar, que é o céu, né, para a gente, né? Esse estado aí realmente de consciência mais elevado, e facilitar dessa conexão, esse estreitamento desse laço com o Pai, que a gente pode fortalecer, né, e fortalecendo, né, desde já, nessa encarnação, por aí, eu não estava pensando nisso. Muito bom, querida, é isso mesmo, muito bom. Vamos lá, seguindo aqui, ó. Bom, aí Tomé, ele fala aqui que vocês já conhecem o caminho, sabe para onde eu vou, mas Tomé, né? Tomé vira para ele e fala assim, a gente não sabe não, né? Onde é que você vai, como é que eu posso saber qual é esse caminho, né? Então, Tomé era dentro do grupo apostólico aquele que mais tinha senso crítico. Ele buscava sempre
a verdade, exigindo, às vezes, provas mais contundentes, para que pudesse crer. Na verdade, ele já sabia a resposta para o que estava perguntando. Ele não estava querendo acreditar, assim, que eles iam ficar sem, né? Sem Jesus, na verdade. Sem, entre aspas, né? O Senhor já havia revelado sua natureza quando da conversa com os judeus, e também em outros momentos de maior intimidade, como a gente falou, ele já tinha falado sobre isso, né? Mais do que uma vez. O homem racional também sabe de muitas coisas, outras descobre por meio da pesquisa. Entretanto, muito ainda lhe falta. Só com o amadurecimento do espírito, só quando houver nele uma consciência coletiva, ou quando ainda a intuição for determinante em seu comportamento, terá condições de alcançar proporções da verdade que ainda lhe escapa. Que ainda nos escapa, como a Sueli estava falando, né? A gente tem, no fundo, a gente tem tudo aqui dentro, né? Está tudo em estado latente, assim, né? E à medida do amadurecimento do espírito, como está aqui, né? Essas coisas vão aflorando com mais intimidade, com mais intensidade, né? Então, como podemos conhecer o caminho se a gente não sabe para onde você vai, né? Analisamos o Evangelho versículo por versículo. Buscamos a essência da compreensão de Deus e da sua lei. Temos a codificação espírita e a ciência material a nos explicar coisas que jamais supunhamos que pudéssemos entender. Entretanto, o que de produtivo fazemos com todo esse cabedal? O Tomé sabia tudo, ele já tinha ouvido muita coisa do mestre, né? Ele, que nos vê como verdadeiramente somos, pois enxerga o eu real de cada um, nos diz que conhecemos o caminho. Nós que criamos uma personalidade transitória, o que somos dominados por ela, insistimos na insensatez. Como podemos conhecer o caminho? É que às vezes a gente não quer ouvir a consciência, né? Às vezes a gente quer, vou usar um provérbio assim, a gente quer dar uma de braço curto, né? De João sem braço, né? Aí Jesus então fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí é uma fala fortíssima, né? Fortíssima. E aí a primeira coisa que o Cláudio Fajardo coloca para analisar isso, ele fala Jesus respondeu. Olha, quem respondeu foi ele. Aquele que os espíritos disseram ser o guia e o modelo para a humanidade. Aquele que já realizou seu progresso a ponto de transcender o nosso entendimento. O que o evangelista diz ser o verbo divino que se corporificou, o que antes de a terra ser, já era. Aqui o evangelista, o João fala no capítulo 1 dele, né? O verbo divino que se corporificou, né? Que tabernaculou entre nós, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui, como a gente falou, essa frase é fortíssima, né? Mas quem está falando ela tem condições de falar, porque quem está falando é Jesus, não é um Zé Mané qualquer, né? É Jesus que está falando isso, é o nosso governador espiritual do planeta, é aquele que já traçou todo o processo, todo o caminho de evolução e já está num patamar que a gente ainda não tem nem condições de entender nem o patamar dele, quanto mais o de Deus, né? A gente sabe muito pouco dele ainda. Dentro da nossa condição espiritual, a gente tem uma noção, uma ligeira noção do que seja, né? Mas a gente tem noção de que ele é uma coisa grandiosa, que a gente ainda não tem como alcançar, mas que a gente um dia vai alcançar, né? Então, é esse cara que está falando, né? Não é qualquer um. Então, ele pode falar isso, ele tem condição de falar isso, né? E aí, esse eu sou, aí tem uma questão muito forte, né? O eu sou é o primeiro nome de Deus em hebraico. Quando Moisés escuta lá da sarça ardente e tal,
lá, né, que ele escuta o eu sou lá. Então, para eles, esse eu sou é como se fosse o Deus, né? O Deus. Então, eles tinham um preconceito muito grande de falar, de usar esse verbo, porque até nos dias de hoje, alguns grupos aí muito ortodoxos ainda não, eles não usam, não pronunciam isso, o eu sou, porque falar o eu sou é falar o nome de Deus, e nós não podemos levar, né, falar o nome de Deus em vão. Então, é uma coisa bastante complicada para o povo hebreu, né? Então, vamos ler alguma coisa aqui. E eu queria deixar claro que eu vou colocar aqui mais para frente alguns aspectos de interpretações de outros segmentos, né, de alguns outros estudiosos, que, sinceramente, eu não vou questionar, não vou, sabe, falar sobre, porque eu só vou mostrar para vocês que existem alguns entendimentos diferentes, tá? Não vamos nos ater a essas questões assim, mas mais para conhecimento que existem outros entendimentos, né? Então, veja, o nome Yahvé se deriva do verbo Ava, eu não sei se é assim, Rava, sei lá se é a pronúncia correta, né? Conjugado aqui na terceira pessoa do singular, avar, ser. Significa que, ao se pronunciar a palavra Yahvé, está se dizendo aquele que sempre foi, aquele que sabe ser e se revela, aquele que está com os homens para protegê-los, para salvá-los da desgraça. Ou seja, era o entendimento da época, né? Então, olha, havia entre os hebreus um pudor em relação ao segundo mandamento, não tomar o nome de Deus em vão, de tal forma que eles não pronunciavam o verbo ser no presente do indicativo, pois essa conjugação reproduziria o nome de Yahvé. Baseados nessas informações, alguns estudiosos não aceitam que Jesus, sendo um judeu, tenha pronunciado dessa forma o nome sagrado. Quer dizer, eles achavam que se Jesus fosse realmente um bom judeu, ele jamais falaria o eu sou, né? Porque ninguém pronunciaria isso. Um bom judeu jamais pronunciaria isso, né? Aí vejam, ó, outros, por saberem que nos manuscritos antigos as palavras não tinham acento e eram escritas sem separação, dizem que Jesus poderia ter dito, né, na verdade, que eu sou é o caminho, a verdade e a vida. O eu sou é o pão da vida. Se o eu sou seria Deus, né, é como se fosse Deus é o caminho, a verdade e a vida. Deus é o pão da vida, né? Enfim, é uma maneira de interpretar, e seria uma tradução diferenciada do que a gente tem, né? Hoje, com posse dos esclarecimentos trazidos pela doutrina espírita, temos de fazer algumas considerações. Deus é imaterial. Sendo assim, não pode ele ter dito diretamente a Moisés o seu nome. Quem falou com Moisés foi um espírito e que pode, inclusive, ter sido o guia espiritual do povo hebreu. A gente sabe que, inclusive, Emmanuel, né, no livro Consolador, tem uma questão lá que ele comenta, né, essa questão, que é impossível que Moisés tenha ouvido Deus falar. Deus não iria falar com Moisés, né? Deus não tem boquinha, digamos assim. Então, quem falou com Moisés foi, ou pode ter sido até Jesus, ou pode ter sido qualquer emissário, né, qualquer missionário de Jesus, qualquer ministro de Jesus que possa ter sido encarregado de se dirigir a Moisés naqueles termos, né? Assim, ao dizer, eu sou aquele que é, eu sou me enviou até vós, o Espírito podia não estar querendo se revelar, ou mesmo ser o próprio Cristo quem com ele falava. São as maneiras de encarar, né? Portanto, Jesus podia assim dizer, pois nele o Cristo se exterioriza em toda a sua plenitude, e conforme já afirmamos, segundo a orientação dos espíritos, há bilhões de anos, quando a Terra se desprendeu da nebulosa solar, ele já era.
Então, aí ele fala, eu sou, né, o caminho, a verdade e a vida. E aqui que vai ter algumas interpretações diferentes, tá? Que não vamos ficar discutindo sobre isso, não, só para vocês terem aí algumas noções diferentes, tá? É de difícil compreensão esse versículo. Muitos têm explicado nesse ponto a divindade de Jesus, o que é um eu. Jesus não é Deus, e sim um espírito de altíssima evolução. Evolução essa que ainda nos escapa, né? A gente não tem exata noção do que seja Jesus ainda. Outros têm dito não ser possível o entendimento do mesmo, do modo como ele está nas edições das Bíblias atuais, pois ninguém pode ser o caminho para uma coisa e a própria coisa ao mesmo tempo, dizendo ainda que a verdade e a vida são a meta e o caminho é o meio pelo qual se atinge a mesma. Assim, dizem estes, o modo correto pelo qual Jesus se expressou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não podemos contestar tais interpretações, visto que o Evangelho tem uma grande amplitude e todos esses modos de entender têm a sua razão de ser. Porém, é preciso que fique claro, e para isso repetimos: quem disse isso foi Jesus, e ele era, ao mesmo tempo, um personagem histórico com uma dimensão humana e a exteriorização perfeita do Cristo cósmico. Então, pessoal, aqui, nele já cessou o processo de evolução tal qual nós o conhecemos. Ele já realizou a completa integração com o Criador, a ponto de poder dizer-se um com ele. Assim, é perfeitamente compreensível que ele, como espírito que é, possa ter dito: eu sou o caminho. Pois, por conhecer o processo e já tê-lo realizado, pôde ensinar como viver para atingir o objetivo. E por já ter unificado com o Pai, pôde também afirmar: eu sou a verdade e a vida. Pois o Cristo é a nossa meta desde o princípio dos tempos. Então, gente, essa questão do eu sou o caminho, para mim, eu vou falar a maneira como eu entendo, né? Depois eu gostaria até de ouvir vocês, né? Quando ele fala eu sou o caminho, ele está dizendo assim: olha, eu já mostrei eu já percorri tudo isso aí que vocês estão aí no quilômetro 10, eu já estou no quilômetro 1 milhão, né? Eu já percorri tudo isso que vocês vão percorrer. Eu já sei qual todo o processo que vocês vão passar. E eu conheço qual é a melhor maneira de passar por esse caminho. E quando fala eu sou o caminho, quer dizer assim, olha, o eu sou aí é no sentido de tudo que eu mostrei, tudo que eu apresentei para vocês, né? O caminho é isso, é todo o ensinamento que eu deixei, tudo aquilo que eu deixei para vocês como orientação para vocês seguirem, né? Todo o ensino que eu deixei mostrando assim uma maneira de ser, uma maneira de se relacionar, uma maneira de conviver com as pessoas, de tratar o próximo, de tratar a si mesmo, de se relacionar com o Pai, né? Todas essas orientações, esse sou eu. E são todas essas orientações que é o caminho, ou seja, que há as regras, a condição, o GPS, né? Para que vocês possam seguir da maneira mais segura e mais firme, né? E atingir o objetivo final, que é a conexão com o meu Pai, né? É assim que eu entendo esse eu sou o caminho. Eu gostaria de ouvir vocês aí, se vocês têm alguma coisa para falar. Fala, querida. Eu também penso
dessa forma que você está colocando aí, né? Embora a gente também, eu estava ouvindo uma fala do Lahar, né, Jorge Lahar, e ele fala também quando eles dizem que eu sou o caminho da verdade e da vida, né, ao invés de... Mas ele falou que vai dar no mesmo, porque o caminho traçado, né, é esse, é o roteiro do Evangelho, né, isso como você falou, é esse, é ele dizendo para a gente, ó, é por aqui, né, quem quiser, né, me seguir, né, tome a sua cruz, né, alguma coisa assim. Então, tá apontando o roteiro, né? Eu também vejo dessa forma, Val, que a gente tem todo o mapa aqui, o GPS, né, para a gente poder seguir. Cabe a nós a decisão. Ele deu o Waze para a gente, né? Agora é só saber usar, né? Isso, isso. A gente pega atalho, né? Já notou que quando a gente faz a rota, aí às vezes a gente muda, aí a gente fica mudando, principalmente no Rio de Janeiro, que é perigoso seguir o Waze direitinho ultimamente, mas a gente já sabe qual é. Então, você me fez lembrar, né, eu até comentei na reunião de ontem também, o último Papo de Nep que a gente teve foi com o Gustavinho, né, o Gustavo Silveira, né, e ele, num certo momento lá, ele estava falando mais ou menos isso, na verdade, ele falou assim, é como quando você pega uma estrada, é o que você falou aí, é quando você pega uma estrada, né, a estrada está asfaltada, tem sinalização, tem placa, tem as guias, tá tudo bonitinho ali, é só você seguir aquela estrada e que você vai chegar no final da estrada, né? Mas às vezes a gente sai de lado, né? E quando você sai e você vai pegar uma trilha, qualquer coisa, você se recusa a seguir aquilo ali, você pode se dar muito mal, né? Você pode cair num buraco, você pode, sei lá, como você falou aqui no Rio, você cai num local assim meio encrencado, né? Então, saindo dali, você se recusando a seguir aquela sinalização perfeita ali, o que pode acontecer? Pode acontecer o mal, né? Uma coisa complicada. Então, o caminho é essa estrada. Ele deu essa estrada para a gente. Ele falou: ó, a estrada é essa aqui, ó, tá sinalizado, tem plaquinha, não tem nem lombada, né? Tá tudo certinho, saltadinho, bonitinho, né? Só seguir. Mas de vez em quando você quer pegar uma trilha, aí, aí se dana, né? Não tem Zezé, aquela querida. imagem, Ah, desculpa, só pode rapidinho, não tem falar. aquela imagem que a pessoa corta a ponta da árvore para ficar mais leve? Aí, quando chega mais adiante, né, ela precisaria para poder atravessar para o outro lado, e ali não dá. A gente faz isso às vezes. É isso mesmo. Zezé, querida. Boa noite, pessoal. Bom, eu concordo plenamente, Val, com as suas colocações, da Sueli também, né? Porque é uma grande lógica, né? Porque, olha, ele tinha uma linguagem direta e imperativa, tinha que ser assim para marcar, né? Porque como a gente vai, essa figura do caminho é muito assim propícia, né? Porque quando você tem uma indicação que a placa está mais ou menos para cá, você não sabe se ela virou, se é para aquele caminho, para aquela outra encruzilhada, aí você já fica na dúvida. Então tem que ser preciso. A linguagem tem que ser precisa e direta, né? Para que a gente pudesse entender. Mesmo assim, nós estamos aí há 2026 anos tentando entender e não conseguimos colocar em prática, né? Porque ele, quer dizer, ele falava, através de mim você chega ao Pai. Né? Eu sou o caminho nesse sentido, né? Porque se você fizer que nem eu fiz, você chega lá. É o meu exemplo, né?
trilhar conforme eu mostrei para vocês, né? Se você trilhar, você vai chegar, e você não trilhar esse caminho, quiser pegar outro, você vai se perder, né, como foi colocado, mas vai poder voltar, mas vai demorar mais. O tempo depende de nós, né? Quando o cristão abraça de fato, é por isso que a gente viu um Paulo dar aquela guinada espiritual que ele deu, porque é uma decisão que você toma. Eu vou, é isso mesmo que eu estou entendendo, eu vou por aqui mesmo, então esse caminho é o grande atalho que você pega agora. Nós outros estamos aqui camelando, né? Desde os idos, os trabalhadores da última hora, né? A gente não quis ouvir, não viu o sinal, estava cego. E agora que a gente está despertando. Então, ele não poderia falar de outra forma que não fosse essa, no meu entender. É Jesus, né? É isso, é Jesus, né? Uhum. E você me fez lembrar de uma coisinha, né, que eu vi, acho que, eu nem lembro de quem que eu vi isso, né? Que quando você está numa estrada, e porque às vezes a gente toma a gente pega umas trilhas diferentes, né? E às vezes a gente, como você falou, às vezes tem uma placa meio assim, a gente fica numa dúvida de que lado que a gente vai, né? A gente acaba pegando uma trilha errada, né? E assim, às vezes, depois de trilhar um pouco, você percebe que você está errada, né? Desculpa. Você percebe que você está errada. Mas, às vezes, em vez de tentar voltar, você prossegue naquela trilha errada, né? Você prossegue. Você, às vezes, é a nossa teimosia, o nosso orgulho, né? Faz com que a gente prossiga, não admita que a gente está errado, né? E assim, quanto antes a gente reconhecer que a trilha está errada e voltar, vai ser mais fácil, porque você saiu pouco da estrada, né? Então vai ser mais fácil você voltar. Se você persistir no seu orgulho e seguir nessa trilha, vai ficar mais longe e mais difícil depois para retornar, né? Então que no nosso na nossa análise aí diária, né, do quem somos, né, como do que fizemos, como fala Santo Agostinho lá, que a gente tem essa coragem, vamos dizer assim, é coragem mesmo, né, de reconhecer, né, e voltar, reconhecer que a gente está sendo orgulhoso, reconhecer que a gente está errado, e voltar. Quanto antes a gente fizer isso, mais fácil vai ser para voltar. Mais fácil vai ser voltar para a estrada sedimentada, para a estrada asfaltada, sinalizada, iluminada, né? Porque é uma estrada iluminada, gente, é uma estrada iluminada, tão clara, né? E às vezes acho que precisa mudar o óculos, né? Sei lá, não enxerga direito e cai numas trilhas aí complicadas. A gente pegar uma Bandeirantes, né, Val? É, a Bandeirantes. O pessoal do Rio não conhece muito a Não Bandeirantes, conhece, mas mas eu é uma conheço o rodovia. Rio, conheço São Paulo, as estradas do Rio e de São Paulo, então posso falar. Não, eu também conheço, né, algumas, né, mais de São Paulo que do Rio, mas do Rio conheço um pouco. Mas as estradas de São Paulo realmente são bem melhores, viu, pessoal, bem melhores. Mais iluminadas, mais amplas, é tudo melhor, sinalizadas, tudo melhor. Bom, mas vamos lá. O Rio também é uma delícia, viu, gente? Vamos prosseguir mais um pouco aqui. Eu tenho 3 textos do Emmanuel agora, gente, para a gente ler e comentar um pouquinho sobre esse versículo aí. Primeiro, ele vai falar
o caminho, eu sou o caminho. Depois ele vai falar da verdade. Então, veja, está no Vinha de Luz 176. Há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja uma panaceia como tantas para a salvação das almas. Quer dizer, não acredita que existe essa estrada tão asfaltada, tão sinalizada, tão boa, que leva a gente para o melhor lugar, né? Para essa casta de crentes, a vida humana é um processo de gozar o possível no corpo de carne, reservando-se a luz da fé para as ocasiões de sofrimento irremediável. A decadência na carne procura-se o aconchego dos templos. Veio a morte de pessoas amadas, ouve-se uma ou outra pregação que auxilia a descida de lágrimas momentâneas. Há desastres? Espera aí, gente. Hoje está difícil essa questão aqui de mudar. Há desastres? Dobram-se os joelhos por alguns minutos e aguarda-se a intervenção celeste. Usa-se a oração em momentos excepcionais. A maneira de pomada miraculosa, eu achei ótima essa do Emmanuel. Pomada miraculosa, somente aconselhável à pele em ocasiões de ferimento grave. Emmanuel foi incrível aí. A maioria dos estudantes do Evangelho parecem esquecer que o Senhor se nos revelou como sendo o caminho. Não se compreende estrada sem proveito. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo, em todos os momentos da vida, é a jornada sublime da alma no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Zonas sem estradas que lhes intensifiquem o serviço e o transporte são regiões de economia paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, primeiro ele fala da questão da oração, né? Que tantos fazem uso da oração só em momentos críticos, né? Em momentos de sofrimento, em momentos de angústia, e aqueles 6 ali eu achei fantástico. Usa a oração em momentos excepcionais, a maneira pomada miraculosa, somente aconselhável à pele em ocasiões de ferimento grave. Quer dizer, só quando você está muito mal é que você vai recorrer à prece, né? E a gente sabe que a prece, na verdade, é uma pomadinha para todos os dias, né? Não só para ocasiões de ferimento grave, né? E a oração também acaba sendo um meio de você visualizar esse caminho, né? Porque é um momento de você se conectar com ele, né? Se conectar com ele. E teve um slide aí anterior que falou, cada vez que a gente é convidado para um trabalho qualquer, assim, às vezes de caridade, de auxílio, sei lá, de orientação, a gente fica pensando, será que eu vou ser capaz? Não, acho que eu não sou capaz, acho que eu não sou, né? Mas a questão é que se você tiver com o coração aberto, se você tiver tentando fazer essa sintonia, o auxílio vem, gente. É a questão da multiplicação dos pães, né? Jesus multiplica o pouquinho que veio, né? Mas para ele multiplicar, você tem que oferecer alguma coisa. Porque multiplicação por 0 dá 0, né? Então, essa oração
alguns pãezinhos que você está oferecendo para ele multiplicar, né? Então, se você chegou a receber um convite para alguma condição aí, algum trabalho diferente, né, que você fica tão preocupado, faça tudo que você puder que tiver ao seu alcance. Que se você tiver com o coração aberto, que você tiver com boa vontade para fazer o trabalho, a inspiração vem, o auxílio vem, né? Às vezes pode ser complicado aí no começo, porque você está se adaptando, mas prossiga, né? Prossiga, porque se você está com boa vontade, o auxílio vem. Ele vai estar sempre com você. Ele vai estar sempre com você. Ele está sempre conosco, né? Ele está sempre conosco. Algum comentário, gente? Alguma coisa? Não? Sem comentários? Então vamos ver o outro texto. Ele fala da verdade. Eu sou o caminho e a verdade. Está no Vinha de Luz 175. Por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na Terra a verdade pura ante a visão das forças coletivas. A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impele a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. Há que se esperar pela passagem das horas. Nos círculos do tempo, a semente, com o esforço do homem, provê o celeiro. E o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante. Por isso, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora quanto às massas. Diante de cada discípulo no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes transformadores. E começa a observar a experiência sobre outros prismas. Elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Comentários? Sem comentários? Fala, minha flor. Tem os perigos do caminho, né? São aqueles desvios que nós fazemos, né? Muitas vezes iludidos com doutrinas, com ilusões que nos desviam da verdade, né? Do que realmente
é essencial, né? Os tesouros, né, que nós devemos acumular, verdadeiros, né? Porque a vida material, né, quando nós estamos encarnados, ela nos, vamos dizer assim, nos envolve, né, numa trama assim de ilusões muito grande e muitas vezes a gente não consegue perceber o que é essencial na nossa vida, né? O que é realmente verdadeiro, né? Muitas vezes são armadilhas, né, as tais das pedras de tropeço que a gente encontra nos desviando realmente da verdade. E, na essência, né, o que Jesus nos traz porque quando você une, né, todas as revelações, a gente vai encontrar, né, no Espiritismo, as revelações da ciência, né? Quando você estuda uma série como o André Luiz, que traz, né, tantas revelações ali que nos fazem, às vezes, admirar por tão, né, importantes e tão atuais, sendo que foram escritas em 1940, né? Então, trazendo essas verdades também que vão nos iluminando o caminho, né? Então, é uma verdade que se desdobra em todos os campos da vida, né? Da filosofia, da ciência, né? É a própria revelação da verdade do que é o amor, né? Porque fala que ele é pura luz, né? Emmanuel fecha assim. Por conta disso, dele reunir todas a essência de tudo que é importante, né? Mas nós vivemos num processo, né? Que ele é gradativo, o nosso progresso. Então, é preciso que a gente compreenda essa nossa, vamos dizer assim, a nossa pequenez, né? Porque quando o Chico dizia que era um cisco, ele acreditava nisso de verdade. Não era para se fazer de humilde. Não, ele acreditava, eu sou um cisco. Porque quando você começa a perceber as grandezas do mundo espiritual, desse espírito maravilhoso que é Jesus, você fala assim, eu sou nada, né? Se Chico era um cisco, eu sou o quê? Um nada, né? E o mundo que se desdobra à nossa frente, que a gente tem possibilidade de conhecer, de vivenciar, é muita beleza, é muita grandiosidade, né? É isso. Então, você falou, né? Porque voltei nesse 4 aqui, ó. Há que se esperar pela passagem das horas. Nos círculos do tempo, a semente, com o esforço do homem, provê o celeiro, e o carvão com auxílio da natureza se converte em diamante. Porque, que nem você falou, né? Ou não estudar uma série de André Luiz, por exemplo, você vai desvendando, vamos dizer assim, uma série de verdades, né? De revelações, né? Então, e como você falou, é um processo. Então, a gente, né, como você falou também, a gente tem que reconhecer o tão pequenininho que a gente é, né? E saber que com o auxílio da natureza se converte em diamante. Quer dizer, com o auxílio do tempo, a gente vai se tornar esse diamante, né? A gente vai crescendo, essa verdade de Jesus vai se ampliando. Quanto mais a gente se conecta com ele, ele fica maior para a gente. E essa verdade se amplia, porque é como se a gente fosse
tendo, não é como se a gente fosse tendo mais conhecimento, né? É com mais conhecimento também, mas é uma, eu não estou sabendo me expressar direito aqui, mas essa, quanto maior essa conexão, parece que amplia o mundo, parece que, não é, é uma coisa... De visão, né? Uma amplitude de visão que a gente vai tendo, né? Então é realmente, assim, que a gente possa ter essa humildade de reconhecer que o pouco, o muito que a gente sabe é muito pouco e que a gente vai saber ainda muito mais, mas que tenhamos essa convicção de que essa verdade está com ele, sim, né? É com ele que a gente tem que, é com ele que a gente tem que se conectar cada vez mais e ampliar essa visão, essa percepção do mundo, né? Aliás, hoje é a data do desencarne de Kardec, né? 31 de março, né? E daqui 2 dias é o aniversário do Chico, né? Aliás, daqui 2 dias, quinta-feira, nós vamos ter um papo de NEP com o Antônio César Perry de Carvalho, ele vai falar sobre o Chico, acho que vai ser bastante interessante. E amanhã eu tenho uma palestra sobre o Chico, né? Então, assim, uma das coisas que a gente estava vendo, né, do Chico, que a percepção do mundo que o Chico tinha era uma percepção, assim, que a gente não tem, né? Eu lembro de um caso de uma pessoa que teve, assim, alguma convivência com o Chico, que contou, eu não vou falar a pessoa, porque não sei se ela permitiria também, né? Que contou que certa vez estava lá, era um grupo de jovens que estava fora da casa da prece lá, né? Estava acontecendo algum atendimento lá ao Chico, mas eles estavam num grupo fora do ambiente lá, conversando, e sabe, aquele grupo de jovens, aquela conversa de jovem, tal, né? E ficou ali, talvez brincando, algumas coisas assim, né? E depois de algum tempo chegou, acho que o momento deles entrarem, deles conversarem com o Chico, né? E disse que a hora que ele chegou para o Chico falou assim: então, fulano, você acha mesmo que eu fiz a tal coisa que ele tinha comentado lá fora? Quer dizer, o cara estava lá fora, né? O Chico estava atendendo outras pessoas, fazendo, eu nem sei o que ele estava fazendo. Quer dizer, o cara chega, né? Ele percebe alguma coisa que um grupo de jovens estava falando lá fora, no ambiente de fora. Então, o ambiente dele era outra coisa. E outra história fantástica que eu me lembro sempre do Chico, isso quem contou, eu lembro que foi o Haroldo que contou. Isso que uma pessoa, né, foi visitar o Chico, né? E aí o Chico falou assim: vamos, eu preciso sair um pouco, vamos comigo, né? Então disse que o Chico pegou assim um punhadinho de bala, que você pega com a mão, assim, que meia dúzia de bala, no máximo, sei lá, umas 8 balas, pôs no bolso do paletó e saiu. E aí disse que andou um pouco, encontrou com um grupo de uma molecada, assim, uma criançada brincando na rua, né? Disse que ele conversou com um a um, para cada um ele dava uma bala e falava: ô fulano, como é que tá seu pai, sua mãe? Falava o nome do pai, da mãe, do tio, do irmão, não sei o quê. Para cada um deles, ele falava o nome da pessoa, o nome da família e dava uma bala. Andou mais um pouco, encontrou com mais um grupo lá, grande de crianças, e para cada criança ele falava o nome da família e dava uma bala, né? Então, diz que essa pessoa diz que ficou com vontade de fazer 2 perguntas para o Chico. Ele disse que a primeira ele fez, a segunda ele não teve coragem de fazer. A primeira pergunta foi assim: mas Chico, que coisa, como é que você lembra o nome de todas as crianças e o nome da família, tudo? Como é que você guarda o nome de todos eles, né? Diz que ele falou assim: meu filho, quando a gente ama, a gente não esquece. Ai, que bonitinho, né? E aí a segunda pergunta que ele não teve coragem de fazer
Era da onde estava saindo tanta bala, porque ele tinha pego uma meia dúzia de bala fora do bolso, e ele entregou a quantidade imensa de bala. Disse que não teve coragem de fazer essa pergunta para ele. Então, teve essa história, assim, a percepção do mundo, né, do Chico, era uma coisa que... lindo, né? Mas, gente, voltando aqui, tem só mais um texto que eu gostaria de ler com vocês, do Emmanuel, obviamente, né? Que eu achei fantástico, espero que vocês gostem do texto. Veja, está no livro Luz no Caminho, Irmanemo-nos em Jesus. Então, vamos lá, ó. Ante o mundo moderno, indoloroso, assim, aquele tipo de texto que parece que o Emmanuel escreveu ontem, né? Ante o mundo moderno, em doloroso e acelerado processo de transição, procuremos em Cristo Jesus o clima de nossa reconstrução espiritual para a vida eterna. Multipliquemos as assembleias cristãs, quais a dessa noite, em que elevamos o coração ao altar da fé renovadora. Em torno de nossas atividades religiosas, temos a paisagem de há quase 2000 anos. Profundas transformações políticas assinalam o caminho das nações. Asfixiantes dificuldades pesam sobre os interesses coletivos em toda a comunidade planetária e, acima de tudo, lavra a discórdia em toda parte, desintegrando o idealismo santificante. Esse é o plano a que os novos discípulos são chamados. O momento, por isso mesmo, é de luz para as trevas, amor para o ódio, esclarecimento para a ignorância, bom ânimo para o desalento. Quer dizer, esse 4 aqui está falando, acredito eu, que da nossa, qual é a condição para o qual nós estamos sendo chamados, né? Então, eu só vou ler de novo essa parte aqui, ó. O momento, por isso mesmo, é de luz para as trevas, amor para o ódio, esclarecimento para a ignorância, bom ânimo para o desalento. Essa deve ser a nossa posição, né? Não bastará, portanto, a movimentação verbalística. Não prevalece apenas a plataforma doutrinária. Imprescindível renovar o coração, convertendo-o em vaso de graças divinas para a extensão das dádivas recebidas. Quer dizer, não é só uma questão de ficar falando, né? Uma questão de agir. Espiritismo, na condição de mera fenomenologia, é simples indagação. Indispensável é reconhecer, entretanto, que as respostas do céu às perquirições da terra nunca faltaram. A grandeza divina absorve a pequenez humana em todos os ângulos de nossa jornada evolutiva. Então, na verdade, todos esses problemas sempre existiram, na verdade, né? Edificar um castelo teórico ou dogmático, onde a mente repouse à distância da luta, constitui apenas fuga aos problemas. Evasão delituosa de quem recebeu do alto os dons sublimes do conhecimento, para que a glória do Senhor se comunique a todos os homens. Esta é a razão que nos compele ao chamamento novo. Que baita puxão de orelha aqui. A morte do corpo não se desvenda os gozos do paraíso, nem nos arrebata aos tormentos do inferno. Nós, os desencarnados, somos também criaturas humanas, em diferentes círculos vibratórios, tão necessitados de aplicação do Evangelho Redentor, quanto os companheiros que marcham pelo roteiro carnal. A sepultura não é milagroso acesso às zonas de luz integral ou da sombra completa. Somos defrontados por novas modalidades da divina sabedoria a se traduzirem por mistérios mais altos. Transformemo-nos, pois, meus amigos, naquelas cartas vivas do Mestre dos Mestres,
a que o apóstolo Paulo se refere em suas advertências imortais. Indaguemos, estudemos, movimentemo-nos na esfera científica e filosófica. Todavia, não nos esqueçamos do amemo-nos uns aos outros, como o Senhor nos amou. Sem amor, os mais alucinantes oráculos são igualmente aquele sino que tange, sem resultados práticos para as nossas necessidades espirituais. Não valem divergências da interpretação nos setores de fé. Estamos distantes da época em que os filhos da terra se dirigirão ao Pai com idêntica linguagem, porquanto para isso seria imprescindível a sintonia absoluta entre nós outros e o celeste embaixador das boas novas da salvação. Reveste-se a hora atual de nuvens ameaçadoras. Não nos iludamos, o amor ilumina a justiça, mas a justiça é a base da lei misericordiosa. O mundo atormentado atravessa angustioso período de aferição. Irmanemo-nos desse modo em Jesus, para que a tormenta não nos colha de surpresa o coração. Abracemo-nos na obra redentora do bem, já que não é possível, por enquanto, derrubar as fronteiras que separam os templos veneráveis uns aos outros. Nossa época é de ascensão do homem à estratosfera, de intercâmbio fácil das nações e de avanço da medicina em todas as frentes. Contudo, é também de lágrimas, reajustamento e destruição. Entrelacemos as mãos no testemunho da luz e da paz que nos felicitam. Lembremo-nos de que somos os herdeiros diretos da confiança e do amor daqueles que tombaram nos circos do martírio por 300 anos consecutivos. Espiritismo sem evangelho é apenas sistematização de ideias para transposição da atividade mental sem maior eficiência na construção do porvir humano. Trabalhemos, portanto, quanto estiver ao nosso alcance, a fim de que o cristianismo redivivo prevaleça entre nós, para que a experiência terrestre não nos constitua patrimônio indesejável e inútil, e para que, unidos fraternalmente, sejamos colaboradores sinceros do Mestre, sem esquecer-lhe as sagradas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu achei fantástico esse texto, gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Os desafios são grandes, né, Valdete? Mas a gente não pode... A gente tem que lutar contra as nossas próprias fraquezas também, né? Estar juntos e fazendo o melhor que for possível. Acho que no momento aí que você estava falando, eu pensei assim, às vezes parece que a nossa conquista é tão pequena, né, Valdete? Mas dentro das nossas limitações, quando a gente consegue vencer, né, uma das nossas ilusões, uma das nossas fraquezas, né, que a gente acha que não tem condição de fazer, quando a gente consegue vencer, já é um grande passo, né, nesse processo aqui. E a gente não pode esquecer que nós estamos juntos e temos que ir para frente. Caiu, levantou, segue de novo, e alegria sempre, lutar sempre, né? É isso que ele está mostrando. Se a gente se isolar, vai ser pior. Se a gente não fizer, vai ficar mais difícil. Então, tem que fazer sempre, né? Não sei. Eu pensei isso, tanta coisa, né? É muito linda essa mensagem que você passou. Ela faz todo um fechamento do nosso estudo, parece, né? Ela dá uma síntese, né, de tudo.
Então, para mim, o que chama mais atenção é que ele chama a gente para o trabalho, né? Que ele chama a gente para agir, né? Que não adianta a gente ficar estudando, estudando, estudando e se trancar em algum lugar, não. Que a gente tem que agir. E nesse, eu voltei aqui, nesse 15 aqui, o mundo atormentado atravessa angustioso período de aferições. Irmanemo-nos desse modo em Jesus, para que a tormenta não nos colha de surpresa o coração. Me faz lembrar, até busquei aqui, né, capítulo 24 de Mateus, né, que ele fala assim, onde é que está? Perdi aqui. Aqui o 24:12, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, né? Porque a gente está no meio de tantas tormentas e às vezes a gente se envolve com essas tormentas, né? Então que a gente tente blindar, entre aspas, o nosso coração. É lógico que a gente não vai nunca ficar insensível a tudo que acontece, mas que a gente possa, como ele fala no começo aqui, deixa eu até voltar aqui, né, que ele, bem no comecinho, né, deixa eu ver onde é que está, esse 4 aqui, né, que o momento é de luz para as trevas, amor para o ódio, esclarecimento para a ignorância, bom ânimo para o desalento, né? Então, que a gente possa, a gente vai estar vendo muita angústia, muita coisa, mas que a gente possa trazer a serenidade para o nosso coração e trabalhar em função de levar a luz, de levar o esclarecimento, de levar amor, de mostrar o amor de Jesus, mostrar o caminho, né, para onde a gente encontrar essas angústias, essas tristezas, né? Eu acho que, acima de tudo, é um chamado, assim, uma advertência para a gente, aqui, ó, não bastará, portanto, a movimentação verbalística. Não adianta a gente ficar falando, discutindo, né? Mas que a gente seja, como ele falou aqui no 11, né? As cartas vivas, ou seja, aquele que atua, aquele que de alguma forma mostra, né? Trabalha com a luz do Cristo, trabalha com toda, porque com todo esse cabedal que a gente tem, a gente pode reconhecer que ainda falta muito para a gente aprender, para a gente assimilar tudo isso, como a gente já falou, né, anteriormente, aí a Zezé falou bastante também, né? Mas que o pouco que a gente tem, a gente consegue, de alguma forma, levar um pouco de consolo, levar um pouco de orientação, né? E ninguém está falando para a gente sair em praça pública, ficar pregando, não é isso, né? A gente vai pregar, entre aspas, com a nossa própria atitude, junto das pessoas que estão à nossa volta, família, amigos, casa espírita, um desconhecido da rua, quem encontra no supermercado, quem, sabe, qualquer tipo de relacionamento no trabalho, né? Qualquer tipo de relacionamento que a gente tiver. Me lembro bastante numa reunião que a gente teve, Soraya e Zezé falando que o trabalho com Jesus não é só dentro da casa espírita, né? O trabalho com Jesus é em toda parte que você andar, né? É por toda parte, né? O Emmanuel fala, né, que Jesus não faz distinção entre o templo e a oficina. Então, toda parte é um templo onde você possa trabalhar com o Cristo, né? É isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Eu acho que por hoje a gente vai parar por aqui, porque na sequência a gente vai ver um outro versículo aqui. Opa! Na sequência a gente vai ver. Se me conheceis, conhecerei também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o contemplais. Aí tem bastante coisa aí para gente comentar nesse versículo aí. Então, não daria tempo aqui. Então, a gente encerra por hoje aqui. Quer falar alguma coisa, Lenise? Eu quero, Valdete. Nossa, Fala, mas Val.
Esse estudo foi maravilhoso, trouxe tantas reflexões, passou tanta coisa pela minha cabeça, sabe, assim, clareando a respeito de cada frase, cada texto, sabe, comentado, tudo que vocês comentaram, mas então, assim, foi muito gratificante e graças a Deus que eu consegui escutar, e porque trouxe muita clareza, sabe, esse estudo de hoje, muito bom. Muito obrigada, gratidão a todos, viu, gente? É o que eu tinha para falar. Eu que agradeço, querida, eu que agradeço o seu comentário. Eu agradeço a você, agradeço a todos que fizeram aí os comentários. A reunião realmente foi muito produtiva, né? Graças a Deus. Então, muito obrigado. E se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta, prosseguindo aí com o nosso sermão do cenáculo, tá bom? Grande beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E até a próxima semana. Obrigada, boa paz.